Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Senhora Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento sobre a Lei de Informática, eu queria chamar a atenção do DENIT, Superintendência de Rondônia, que as fortes chuvas do último final de semana abriram uma cratera na BR-364, quilômetro 540, nas proximidades da cidade de Ariquemes. Então, eu queria chamar a atenção do DENIT Rondônia para que possa resolver esse problema o mais rápido possível, sob pena da BR ser interrompida naquela localidade. Eu gostaria, senhora Presidente, hoje de solicitar o empenho de minhas colegas e de meus colegas, senadoras e senadores, no sentido de que a proposta de emenda à Constituição número 7 de 2015, a denominada PEC do comércio eletrônico, permite nesta casa com toda a urgência, que tramite nesta casa com toda a urgência que se faz necessária. A referida proposta, como bem sabem as senhoras e os senhores senadores, é originária da PEC número 103 de 2011, de autoria do nobre senador Delcídio do Amaral. Aqui aprovada em junho de 2012, aprovada no último dia 4 de fevereiro na Câmara dos Deputados, como proposta de emenda à Constituição número 197 de 2012, e que agora retorna ao Senado Federal. Em 1988, senhora Presidente, ano de promulgação da nossa Constituição Cidadã, o comércio que se convencionou chamar de não presencial ou eletrônico praticamente não existia. Natural, assim, que os constituintes, ao tratar da ordem tributária, tenham optado por atribuir a arrecadação do ICMS integralmente ao estado de origem, como forma de simplificar a operação. Com o passar do tempo, porém, o comércio eletrônico foi adquirindo importância cada vez maior. Se em 2001, por exemplo, ele movimentou em nosso país cerca de 540 milhões de reais, 10 anos depois, ou seja, em 2011, o faturamento chegava à casa dos 19 bilhões de reais. Continuou subindo nos anos seguintes, 22 bilhões em 2012, 29 bilhões em 2013, 36 bilhões em 2014 e a expectativa para 2015, senhoras e senhores senadores, é de que o comércio eletrônico no Brasil chegue à casa dos 43 bilhões de reais. Isso equivale a dizer que em apenas 14 anos ele deverá ficar 80 vezes maior do que era no começo do século. Nessas circunstâncias, o cenário propiciado pela redação atual da Constituição, destinando a arrecadação do ICMS aos poucos estados onde se concentram as empresas vendedoras e ignorando os estados de localização dos destinatários das mercadorias, torna-se cada vez mais absurdo. É um cenário que fere, ao mesmo tempo, o senso de justiça e o espírito federativo, com o agravante de que os estados mais prejudicados são exatamente os que se situam nas regiões menos desenvolvidas do país. E eu falo aqui da região norte do Brasil. Somente no meu estado de Rondônia, por exemplo, as estimativas sobre as perdas mensais provocadas pelo critério atual de arrecadação ficam entre os 12 e os 20 milhões de reais. Ora, em um estado pequeno, com população pequena, como Rondônia, que luta bravamente para vencer suas dificuldades, é fácil imaginar a diferença que fazem esses milhões de reais a cada mês. Daí, senhoras senadoras, senhores senadores, a enorme relevância da proposta de emenda à Constituição número 7 de 2015,
que foi aprovada na Câmara dos Deputados, cabe dizer, com sensíveis alterações em relação ao texto que aprovamos aqui no Senado. A bem da verdade, o texto que recebemos agora aproxima-se muito mais daquele resultante de um acordo celebrado em 2014 no âmbito do CONFAS. Por ele, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhada entre os estados de origem e destino, na seguinte proporção: em 2015, 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Em 2016, 40% para o estado de destino e 60% para o estado de origem. E assim sucessivamente, até chegar-se a 2019, com 100% para o estado de destino. Eu faço aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, uma comparação com a reforma política, com a reforma eleitoral, que há 18 anos nós não aprovamos uma reforma eleitoral profunda com medo da eleição seguinte, com medo da eleição, senador Sirgurgas, com medo da eleição daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, tivéssemos aprovado uma reforma há 15, 18 anos atrás, como já estamos discutindo, certamente essa reforma teria sido, mesmo que fosse para valer 4 anos, 8 anos, 12 anos na frente, essa reforma já estaria valendo. E é isso que está acontecendo com a nossa reforma política. Agora mesmo, na semana passada, um projeto de minha autoria, uma PEC de minha autoria, que dificultaria a criação de partidos, foi reprovado nesta casa por 2 votos. Faltavam 2 votos. Eu sei que Vossas Excelências que estão aqui votaram, mas faltaram 2 votos para aprovar um projeto importante que dobrava o número de apoiadores para se criar um partido político. Já temos 34 partidos criados, temos mais 27 na fila para ser aprovados, e é inacreditável que ainda tenha parlamentares, senadores e deputados federais que entendam que ainda tem que se criar mais partidos, que vote contra um projeto dessa natureza, que acha que um cacique de um partido tem que criar mais um, mais outro e mais outro partido, que os 34 partidos criados aqui no Brasil ainda não são suficientes para abrigar todas as ideologias, senador Cristóvão Buarque. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Depois ainda falo que quer aprovar a reforma política. Eu dei a chance, dei a oportunidade de se aprovar um projeto para dificultar a criação de mais partidos, que já temos demais, e esse projeto foi reprovado, faltando apenas 2 votos. Você dá a palavra, uma parte, ao nobre senador Cristóvão Buarque. Senador Raupp, o senhor traz um ponto que muitas vezes passa desapercebido pelos que querem reforma política. A reforma política fundamental que a gente tem que fazer nesse país é a reforma dos partidos, na estrutura, na concepção, nos compromissos. E o número de partidos é, sim, um entrave ao bom funcionamento do processo parlamentar. Eu tenho defendido que ninguém pode impedir qualquer pessoa de dizer eu tenho um partido, é o meu, partido eu sozinho, é um direito. Mas então ele não se senta no parlamento, ele não recebe recursos, ele apenas é um partido das ideias. Para ser um partido da política, ele tem que ter pessoas que o apoiem. Então, o número tem que estar restrito, sim, naqueles partidos que, de fato, funcionam, recebendo os apoios necessários, participando do parlamento. Cada um cria o seu partido, mas não vai ter horário eleitoral, não vai sentar nas mesas de discussões dentro do parlamento, que são as cláusulas de barreiras que, durante muito tempo, eu fui contra, porque eu achava que o processo democrático precisava que tivesse aqui, mesmo partidos sem voto. Hoje eu estou convencido, e creio que essa é a sua linha, de que virou um caos. E virou um caos, sobretudo, porque são formados partidos sem nenhum propósito, a não ser existir como partido, pegar fundo partidário, e aí talvez esteja uma das maneiras de reduzir o número de partidos, acabar o fundo partidário. O partido tem que ser financiado pelos seus simpatizantes, pelos seus filiados, pelas pessoas que votam nele, que querem que ele exista. Acabar com a coligação
nos cargos para o Executivo no primeiro turno, pode se coligar no segundo turno. Aliás, o segundo turno existe para promover coligações. Mas se no primeiro todo partido for obrigado a ter candidato para presidente, para governador, para prefeito, começa a diminuir o número deles. Mas a sua preocupação é fundamental. E aí está a chave, ao meu ver, da reforma política. Obrigado pela parte a contribuição de Vossa Excelência e peço que incorpore o nosso pronunciamento. Eu fiz aqui um parênteses, senador Cristóvão, porque eu estava falando do marco regulatório da informática, mas aproveitei para fazer uma comparação, porque aqui tem uma cláusula de transição, tem uma transição. Se tivéssemos feito isso na reforma política há 18 anos atrás, se discute no Congresso Nacional, mesmo que fosse para valer daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, 12 anos, já estaria valendo. Então, o medo do amanhã, o medo da eleição seguinte, faz com que os partidos não aprovem reforma nenhuma. Ninguém quer aprovar reforma nenhuma nessa casa. É uma coisa simplesmente absurda. Eu não sei, eu achava que esse ano, eu estava muito entusiasmado, porque eu achava que este ano, devido ao grande apelo das ruas, que a gente pudesse fazer uma reforma profunda. E é esse o sentimento do presidente do Senado, Renan Calheiros, é esse o sentimento do nosso presidente da Câmara, dos deputados, Eduardo Cunha, e creio que da maioria dos líderes. Eu ainda espero que a gente possa aprovar este ano, porque para valer para as eleições do ano que vem e as outras daqui a 3, 4 anos, temos que aprovar até outubro deste ano. Então, eu espero com muita sinceridade, com muita convicção, de que esta reforma possa ser aprovada este ano, porque as ruas, o povo não aguenta mais. Quando eu falo do número de partidos, é porque não cabe na cabeça de ninguém achar que ainda não existe partido suficiente para uma ideologia no nosso país. São 34. Assim como eu sou um crítico também dos ministérios, tem 39 ministérios, eu sou da base do governo, mas ao mesmo tempo que eu venho combatendo a escalada de criação de partidos, eu combato também a escalada de criação de ministérios. O Brasil não precisa de 39 ministérios. O Brasil precisa de 15 ou 20 ministérios que realmente funcionem. Eu fiz um apanhado no mundo inteiro. O país que tem mais, se não me falha a memória, são 22. O Brasil tem 39. Na Europa, a maioria dos países europeus, inclusive a Alemanha, se não me falha a memória, são 14 ministérios, sabe? Alguns com 13, com 12, mas quem tem mais tem 22. E o Brasil tem 39. Não dá. Eu acho que a presidente da República, com todo respeito, eu repito, sou da base aliada do governo, tenho votado há 12 anos nesta casa, ladeado com o governo, mas eu acho que a presidenta da República está perdendo a grande oportunidade de fazer uma reforma política, sim. Vamos fazer a reforma eleitoral no Congresso, mas o governo precisa fazer uma reforma política e diminuir. Se o PMDB tem 5 ou 6 ministérios, que perca metade. Se outros partidos têm 8, 7, 8, que perca metade. Mas que reduza a quantidade de ministérios. E o PMDB não está pedindo mais ministérios. Eu tenho ouvido aqui, acolá, alguém dizer o PMDB quer mais ministério. Se dependesse de mim, o PMDB poderia até ter 2, 3 ministérios, mas ministério que valesse a pena, ministério que pudesse formular políticas, ministério que pudesse realmente ajudar o país. Então, eu defendo radicalmente a redução do número de ministérios, assim como defendo também que, se não a redução, que talvez com a cláusula de barreira possa reduzir também a quantidade de partidos, mas que possa criar um freio na escalada de criação de partidos. Se hoje temos 34 partidos e 39 ministérios, quando tivermos 50 ou 60 partidos, vamos ter aí, então, 50 ou 60 ministérios também. Mas volto ao tema da minha fala, senhora presidente. Esse texto da informática é um texto que demandará bastante atenção de nossa parte, até para que se encontre uma solução referente ao ano de 2015, que atenda ao princípio da anualidade. De qualquer modo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, penso que as maiores dificuldades já foram vencidas. Com muita capacidade de diálogo, com muita consideração de cada um pela posição do outro, e volto a insistir, com muito senso de justiça e respeito aos princípios federativos, conseguimos chegar a um resultado que me parece bastante satisfatório. Compete-nos agora vencer os desafios processuais para que esse poderoso instrumento de redução das desigualdades regionais entre em vigor em nosso país o mais rapidamente possível. Era o que tinha,
Senhora presidente, mais uma vez, parabenizá-la pelo aniversário. Muito obrigado. Parabéns, senador Waldir Raupp.